Nós juntamos aqui para começar o Prosa dos Padres, é um novo programa aqui do Santuário São José Tadeu, em parceria com o Caminho Deoniano da Congregação dos Padres Sagrado Coração de Jesus. Está aqui comigo o Padre Eric, eu, o Padre Said e nós vamos conversar um pouco nesta hora que a gente vai ficar aqui. E é um programa descontraído para levar até você formação, informação, oração, um pouco de partilha, de vida fraterna e também para levantar o nosso ânimo para cada dia mais a gente vencer mais um dia com Deus. Então, eu sou o Padre Harden, eu tenho 34 anos, sou natural de Formiga, Minas Gerais, né? A gente já se conhece, me apresentando para quem está nos assistindo. Então, agora é... Dos mais velhos. Joga a bola pra vocês. Pode falar porque eu sou o mais jovem. Então tá bom. Eu sou o Padre Eric, né? Já morei aqui no santuário, já tive a graça de morar aqui. E hoje estou trabalhando na assessoria vocacional da província, procurando jovens aí que queiram ser padres, queiram dedicar a sua vida religiosa. Sou natural também de Varginha, Minas Gerais, sou mineiro. E estamos aí na prosa agora com os padres. Sou o Padre Said, fui ordenado no dia 17 de dezembro do ano passado, 2022. Tive 13 anos de caminhada, entrei em 2010, então fui designado para trabalhar aqui no Santuário São Judas Tadeu. Fui colocado agora como comunicador, então sei que vou ter muito aprendizado e estamos aí. Então nós tivemos aqui a ordenação do Padre Said, ordenou dia 17 e eu ordenei dia 16 de dezembro de 2017. E dia 17 eu presidi minha primeira missa. Então estou com 5 anos de padre, fiz agora, né? Como diz o padre ali, nosso provincial, saí dos neos-sacerdotes, todos jovens já. Estamos jovens. E então o Padre Said, você que está mais recente, como a gente diz, está com cheiro de óleo nas mãos ainda. Como é que foi essa experiência da sua ordenação? Como é que foi viver esse momento? O Padre Eric estava lá. Sim. De Varginha também. Aqui tem 3 mineiros, né? 3 mineiros. Então, eu acredito que vocês, eu e tantos outros, a gente espera pelo dia da nossa ordenação, a gente sonha, prepara. O ano de 2022 foi um ano muito interessante para mim, eu preparando cada detalhe. Eu vi que tinha a minha presença em cada detalhe da minha ordenação. Só que quando a gente chega lá, a gente percebe que é muito mais do que a gente espera, que a gente sonhou. Eu, na minha ordenação, estava bastante sereno, bastante inteiro, pude vivenciar cada momento e para mim foi muito importante a presença dos amigos. O Eric estava lá, um grande amigo, foi quem me vestiu com a casula, foi muito bonito, um momento muito especial, apesar de sair correndo. É claro, quer que eu fico vestindo ele lá 40 minutos só de estola, de casula. Porque nem deu um abraço legal casula, assim. Estola e sai. Não, eu disse que foi muito rápido. A gente depois faz em outro momento, coloca casula com 30 minutos. Mas eu estava rodeado de amigos, de familiares, pessoas importantes na minha caminhada, que me ajudaram na minha caminhada. Então foi uma semana ali, desde o tríduo até a primeira missa, momentos que eu guardo no coração. Eu não queria sair daquele final de semana, porque foi muito importante, muito especial. Para mim, assim, enriqueceu o meu coração de uma forma que eu não estava esperando. Guardo no meu coração esses dias com muito carinho. Acredito eu que é um pouco semelhante assim a gente às vezes conversa, por exemplo, com casais de amigos, né, que já celebraram o sacramento do matrimônio e falam da emoção também, das entradas, do noivo esperando a noiva e tal, depois de tantos anos de namoro e tal. E parece que a gente partilha dessa mesma experiência, porque a gente espera, aguarda o momento, mas na minha ordenação também, você se sente meio anestesiado no dia, porque você vê teu pai e tua mãe chorando, e aí teus familiares ali, aquela alegria. Então é um dia que você fica anestesiado, assim. Eu lembro que na minha ordenação começou a chover depois do almoço, e eu meio que me programei para 2 horas da tarde eu ir para a Capela do Santíssimo, da paróquia São José Tadeu, onde eu rezei a primeira missa, que não é a paróquia deoniana, era a comunidade deoniana, mas hoje é a paróquia diocesana em Formiga. E eu fui pra Capela do Santíssimo, e tava chovendo, né? Mas eu rezei tanto pra Santa Bárbara pra parar de chover, porque a chuva meio que atrapalhar, né? Porque o pessoal às vezes fica de fora da igreja e tal, não cabe. E aí até que parou a chuva e ele rezando, eu falei assim, gente, é como... Porque depois de 14 anos, eu tive 14 anos de caminhada, você chega e eles falam assim, chegou, é hoje mesmo, né? É hoje. E assim, a minha ficha demorou a cair. A minha ficha foi cair assim, depois de uma semana que eu tava rezando missa, aí fui rezar a missa do Natal em Formiga, aí que... Porque no dia vocês não... Porque é tão emocionante, e muita gente tem que cumprimentar, abraçar e tal. Depois já tem a primeira missa no outro dia de manhã, já foi a primeira missa, é almoço e tal, você fica...
Aí depois que você deita, você fala, aconteceu, né? O padre Lucas, que era meu cerimoniário, assim que eu me tornei padre, ele começava só a me chamar de padre. Então, a primeira vez que ele falou, padre, vem aqui, eu falei, eita, já sou padre, assim. Então, acho que caiu ali na hora, mas claro, com o passar da semana que a gente vai tomando consciência que chegou. Porque que a gente é é isso padre. que você falou, interessante, a gente tem isso, né? Você é seminarista, a maioria das pessoas te chama de nome. Aí você fica frater, o pessoal te começa a chamar só de frater. Frater. Também que você tá numa comunidade pequena, é tudo frater, frater, frater. E depois você muda padre, e hoje acabou, né? Todo mundo chama de padre, né? Às vezes tem 2 padres juntos, aí fala padre, aí olha os 2 assim, e qual que é, né? Porque você já fica, você perde o seu nome próprio e assume o nome de padre praticamente, né? Porque as pessoas já chamam de padre, né? Todo lugar que você vai é padre, padre, padre. Pois é. E o Eric, depois de 17 anos de Depois seminário... de 17 anos de seminário, Eita, de por muita 17. recuperação e feita muita coisa. Você já deu em 2018? 19. 19. Tem 3 anos de padre. 19 de setembro, então foi 1 ano e meio. 2019 em setembro. Dia 7 de setembro eu gritei a minha independência. Sem dúvida um tempo de graça, assim, eu tive a graça como você de começar a ser padre aqui, né? Então eu aprendi esses 2 ou 1 ano primeiro aí de padre foi aqui no santuário, foi onde eu aprendi a como se portar como padre, o que eu tenho que fazer, porque a gente aprende a teoria, a gente aprende o que é doutrina, mas ser padre mesmo, ser pastor, é quando você está com as ovelhas, né? E, então tem sido uma coisa maravilhosa, né? Então, mas de fato, a minha ordenação também, como de cada um de nós, parece que envolve com um mistério que você não sabe explicar para ninguém, você só sente e vive, né? E o interessante, eu não sei como que foi com vocês, não sei se foi o Dom Murilo, que foi o bispo ordenante, ou se foi o padre Ronaldo Neri, que pregou a primeira missa, ele disse assim que o tratamento da família, a gente não deixa de ser filho dos nossos pais, nem irmão dos nossos irmãos, sobrinho, primo, a gente continua membro da família. Mas eu percebi que a minha família agora me olha de um jeito como se eu me tornasse a autoridade ali da família, né? E imagina, eu a vida inteira pedi bênção para os meus pais, para os meus tios, para os meus avós, e agora eles também chegam até mim para pedir a bênção, né? É diferente, mas assim, eu insisto em dizer para eles que eu continuo filho, né? Eles têm que continuar me olhando como filho, né? Mas é algo muito, muito bonito, né? O que a gente se torna para a família. É importante falar para quem também está ouvindo a gente, né? Que às vezes eles acham que, por exemplo, com a graça de Deus, nós 3 temos uma família bem estruturada, né? Mas hoje existem muitos jovens que também buscam ser padres e que necessariamente a família não é tão estruturada assim, né? E precisa rezar por eles também, né? É como sai disso, às vezes a nossa vocação cura a nossa família, estrutura mais a nossa família, né? Então aos jovens também que nos ouvem, às vezes que pensam, isso aí para ser padre tem que ser de família perfeita, né? E não é bem assim. Quando eu estava para entrar no seminário, eu falava, quando um filho entra para o seminário, Deus ocupa o seu lugar. E às vezes a gente cria aquela ilusão que, pronto, entrei pro seminário, não vai acontecer mais nada com a nossa família. Não é isso. Eu penso que a presença dele é para realmente auxiliar no combate das dificuldades. Eu tive uma experiência agora, ano passado, como padre, que para mim foi muito marcante, assim. Acho que depois da minha ordenação foi fazer as exéquias da minha avó. A minha avó que me deu banho, que me ensinou a fé, porque me levava para rezar o terço e tal, né? E aí eu fiz questão de rezar a missa na capela. A gente estava lá no velório e eu fiz questão. Então, a experiência de você como padre poder fazer, porque minha avó é muito católica, né? Catolicíssima, mais do que eu. E a avó Madalena, né? E o Eric conheceu ela. E eu rezei, porque tava o caixão dela assim, e eu coloquei uma mesinha, e aí pedi para o pessoal lá preparar, e o pessoal preparou quando eu cheguei, né? E eu presidi a missa assim, e levantei a hóstia assim, ela estava aqui na minha frente. E assim, poder fazer isso, né? Aí é uma experiência muito, não estranha, mas assim, é muito marcante, porque você fazer exéquias de quem você ama muito, né? Porque a gente faz exéquias, as pessoas que às vezes chama, você dá uma palavra para a família, naquele momento de tristeza, de dor, mas quando é com a sua família, quando é com alguém assim que é tão próximo, né? Tipo vó e tal, e isso para mim marcou muito assim, e ao poder fazer isso como padre, né? Somos padres, mas somos seres humanos, né? Temos nossas dificuldades, nossos desafios como pessoa. Somos gente, né? Não deixa de ser gente. Mas é por isso que a gente tem um tempo de formação viável para isso, né?
Muita gente pergunta aí, quanto tempo precisa para ser padre, né? Quanto tempo vocês tiveram? Cada um teve um tempo, 14, 15... 13. Ah, mas é muito. Não é que é muito, é que a vida vai exigir de nós depois uma formação que, graças a Deus, na congregação dos padres do Coração de Jesus a gente recebe muito boa. O povo precisa de padre inteiro, né? Com inteireza, para saber lidar com essas coisas. Então, a gente aproveita para agradecer também a formação que nós recebemos, né? Que é uma formação muito boa, que nos ajuda a lidar com essas situações. Aqui no santuário, né? Quantas pessoas a gente atende, ou que eu já atendi, que o Said agora e o Padre Harden atendem, né? Que precisa de uma palavra, de uma inteireza do padre, e se não é a formação, né? Que dá isso, né? Por isso muitos jovens que querem ser padre, às vezes perguntam, né? Agora que nós estamos na assessoria vocacional, você já trabalhou, alguns perguntam, mas quanto tempo para ser padre? Aí quando fala 10 anos, aí o cara já assusta. Ah, não, mas é muito tempo. Só que hoje a gente sabe que a vida não se faz de improviso, né? Tem que ter essa formação, né? Até mesmo, por exemplo, as religiosas, né? Para se tornar irmã, para se tornar religiosa e tal, as freiras só rezam. Não. Às vezes a gente tem convivência com as freiras, né? Porque a gente tem convivência aqui com as irmãs pequenas de Maria Imaculada, né? A irmã Penha, a irmã Fabiana e tal, e a alegria da vida religiosa, né? A alegria de estar em comunidade. Às vezes nos encontramos para jantar, para fazer alguma coisa, partilhar e tal, então é algo muito gostoso, né? Não é só rezar, não é só... É também... O milho é uma vez por semana. Se ajoelhar no milho é uma vez por semana. É só uma vez por semana. O que é uma vez por semana ajoelhar no milho, né? Nas então, outras tem uma almofadinha, assim, nas sabe? outras a gente coloca almofada, né? Não, brincadeira. Só pra discutir aí. Eu penso que Deus é muito didático. Porque se Ele não permite que a gente enfrente as dificuldades com sabedoria, quando alguém chegar com uma dor, a gente não vai saber o que dizer. Então, quem prova do sofrimento pode ajudar. E às vezes tem dores, né, que a gente precisa dizer. Às vezes tem dores dos dramas, né, as dores de algumas pessoas, a gente também não tem resposta para tudo. Porque hoje em dia as pessoas, né, a experiência aqui que eu tenho de santuário, as pessoas sempre nos procuram porque olham em nós a pessoa de Jesus Cristo. Então é como se nada solucionou minha vida. Então eu vou procurar, não que eu vou procurar Deus em último lugar, mas é como se eu tivesse num momento de desespero, de tanta angústia, Deus me diga alguma coisa. E às vezes procuro o padre e, de fato, a gente tenta, mas a gente não tem solução para tudo, porque às vezes tem dores tão fortes e que o que dizer, né? Por exemplo, um momento tão difícil da vida da pessoa e as pessoas às vezes só escuta e fala: minha irmã, meu irmão, tamo junto, vou rezar por você, vou rezar por você, mas não... Mas assim, uma experiência que eu tive, tem 1 mês e pouquinho de padre. Vocês vão fazer eu chorar. Eu tenho 1 mês e pouquinho de padre. Virou drama dos padres. O café tá esfriando. Café porque eu tô começando a gelar. Mas assim, ó, eu com menos de 1 mês de padre, na primeira semana que eu já era padre, fui atender um mutirão de confissão. Mas das 7 às 11 da noite, né? Foi um batidão ali. Eu já tinha atendido outras confissões. E aí veio uma senhora e com uma vida assim muito sofrida, tudo. E eu não falei nada. Aí ela falou assim: nossa, você parece Jesus falando. Eu falei: o que eu falei, gente? Então, o que você está dizendo, né? Só o ouvir já faz a diferença. Nem quando você acaba uma homilia, e aí você chega na sacristia assim, aí vem alguém e fala: padre, obrigado pelo que o senhor falou. E às vezes você fala assim: gente, é a ação de Deus, porque... Tipo, eu acho que eu não falei tanto assim, eu não falei uma coisa tão, né? E às vezes a pessoa quer ouvir o simples, porque Deus se faz no simples, né? Simples. Lá virou retiro dos padres. Qual que são as perguntas mais assim que nos fazem assim, como padre? Porque nós somos aqui, querendo ou não, alguns vão dizer que nós não somos padres jovens mais, mas nós somos, né? 34, você tá com quanto? 33. Precisa falar a idade mesmo? 34. Ah, é claro. O Saí tá na hora de crucificar. 33 anos. Mas assim, quais perguntas que a gente recebe bastante que vocês, no Instagram? Porque a gente tem a mídia, né? A gente anda com o celular, Instagram, e às vezes vem muita pergunta, assim, perguntas que vêm frequentemente pra vocês. Com certeza, porque que padre não pode casar, né? Nossa, isso é. Gente, assim, eu sempre tentei explicar pra minha família que é uma opção, não é porque a gente não pode, porque a gente optou não casar. Tem que falar, pô, eu não quero. E já viram que... Tem gente que quer casar, gente. Que não... né? Gente, o povo fica preocupado. Às vezes o povo quer mais casar a gente do que a gente mesmo. Então, assim, é uma opção de vida, da mesma forma que as outras pessoas tá gostoso escolheram. assim do jeito que tá, já é assim a gente pode cuidar mais do povo. Se não é assim, é porque o padre tá errando, né? É verdade. Tem gente que pergunta se a gente sofre algum assédio, né? Mas o pessoal
como as meninas cantam vocês? Como que é? Ué, natural, né? Somos homens e nem sempre, assim, claro, não vem com tanta clareza, né? Mas vem por maneiras, assim, sofisticadas. Mas a gente também tem que saber lidar com isso. Nós fomos formados também para saber lidar com isso. Né? Existem tentações para todo mundo. Claro. Né? E a gente tem que saber lidar com isso também. E assim, não sei o que vocês pensam do maior desafio para nós agora. Eu penso, assim, que o maior desafio é a gente conseguir mostrar um conteúdo de qualidade nas redes sociais. A gente se apresentar nas redes sociais e ter engajamento e ser também ali um canal de evangelização, porque é muito difícil. A gente vê que alguns padres conseguem isso e eu super apoio, porque é uma maneira também de evangelizar, né? Mas eu sinto que é um desafio gigante. Ai, meu desafio hoje é encontrar Jó que é ser padre. Também, né? Esse é meu jovem. Esse é o desafio, encontrar rapazes que queiram, né, seguir a Cristo mais de perto ou mesmo mulheres, né, que a gente direciona para as irmãs, que tem bastante congregações aí femininas muito boas, sérias. Eu acho que esse é o maior desafio para mim hoje, né, porque eu não estou numa paróquia, então meu desafio é encontrar jovens, né, nessa realidade, ou fazer o convite, né, Por que não, né, ser padre? Vamos fazer a experiência, né? Certeza, ninguém de nós tinha quando tinha 15, 14, 20 anos. Nós vamos construindo. A vocação também é um processo de construção, né? Esse é meu desafio hoje, né? E quantos, né, por exemplo, já entraram, fizeram experiência há alguns anos, né? E aí viram que foram para outra vocação. E hoje estão casados, São né? felizes. Bem São casados. felizes, já são pais, mães, são bons pais, né? Boas mães e tal. Mas fizeram experiência. Eu sempre digo para o jovem, né? Se um dia já se passou pela sua cabeça assim, um start, será ser padre? Pô, vai pro seminário, faz experiência. Você entrar no seminário, você ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, isso não tá dizendo que você já é padre. Você tem isso, como o padre falou, você tem todo um caminho, um percurso. Então, faça experiência para que depois, quando você já tiver com seus 50 anos, você não vire e fale assim, poxa, eu devia ter feito experiência, né? Porque agora já não dá muito mais tempo, né? A vida já nos cobra outra dinâmica com 50 anos, né? Eu sempre falava do sentido da palavra seminário, que vem de semente. No fim tudo dá certo. Se não tá dando certo ainda é porque não chegou no fim. Parabéns. Gostei. Frase motivacional do Coloca dia de essa hoje, aqui na tá? legenda aqui Pode embaixo, colocar você na copiar. legenda. Não, mas não é. Tem muitas... O pessoal, às vezes a gente faz muitas promessas É. que a gente vê que não consegue cumprir. Então, acho que, sei lá, a gente tem que... É igual fé. Tem que botar pé no chão. Uhum. Né? A fé não é uma coisa abstrata. A fé do dia a dia. Eu até falava isso no Milhão ontem, né? A fé do cotidiano da vida. Deus nos toca no cotidiano da vida. Então não faça promessas mirabolantes, né? Eu falei Vou casar, mas você não tem nem namorado. eu Calma. acho que tudo que pesa faz mal. É. Né? E uma promessa não pode pesar a vida de alguém. Né? Tem gente que faz promessas de tal maneira que pesa tanto a sua vida que ela depois se torna um pecado. Já teve gente que procurou para dizendo assim, ai padre, eu posso... outra pessoa me falou que eu fiz uma promessa para, por exemplo, eu fiz uma promessa para Nossa Senhora, só que eu não vou dar conta de cumprir. Se eu podia me livrar dessa promessa. Eu já tive isso no confessionário. Mas por que você faz uma promessa que você faz uma promessa que você não consegue nem cumprir? As pessoas gostam às vezes de se cobrar, de se punir, né? Acho que a nossa vida precisa ser mais leve. Isso é verdade. Então vou cumprir essa promessa aqui, porque aí eu vou me castigar, e então vou... Não, acho que a gente pode crescer na fé mais próximo da misericórdia do que do sacrifício. Eu sempre digo, né? Os bancos de uma igreja, tanto do presbitério, as cadeiras do presbitério e os bancos, é lugar para os pecadores. Uhum. Agora, hoje em dia, o que tá mais a gente escuta, nossa, esse ano foi horrível e tudo mais. Mas então, vamos nos colocar naquele que está sendo questionado, na posição daquele que está sendo questionado. E o ano novo está esperando algo da gente. A gente precisa fazer alguma coisa. Você não ser coadjuvante da sua história. Exatamente. Né? Pro Vem pro palco da história. Nossa, olha, né? hoje tem já a segunda frase motivacional. Guarda isso da vida. Não sei o coadjuvante, sei o protagonista. Da sua história. Da sua Segunda, história. padres com palco. frases. A gente pode criar um novo podcast Então, vou com falar uma frases frase. motivacionais com Vou os falar padres. uma frase pra vocês. Eu falei ontem, não me liga. Lá né? vem. Não, é frase séria. Tá, É, gente, vamos sério, ficar roupa sério. cara Guimarães séria. Rosa, Nossa, dos grandes Sertão Veredas. gente. Pregador de 2023, vai. pregador. Ele dizia assim: o que a vida espera de você é coragem.
Nossa. Muito corajoso. Vocês estão ouvindo isso, Seja gente? corajoso. A nossa vida a gente tem que ser corajoso. Porque nós temos muita família medrosa, muito jovem medroso, adolescente medroso. A vida é como vocês falam, a gente faz caminhando, né? Então tem que ter coragem de caminhar. O ano vai ser bom? Vai ser bom se você fizer ele ser bom. Né? Tem coisas, fatalidades, tristezas no caminho? Tem, mas também tem que ter coragem de enfrentá-los. Coragem de assumir uma vida, coragem de assumir família, coragem... Então... Já igual Jesus, né, no Horto das Oliveiras. Eu gosto muito do momento do Horto das Oliveiras, porque ali mostra muito a angústia, né? E angústia, medo, isso não são pecados, né? A gente sabe disso. Jesus sentiu angústia, até suou sangue, sentiu medo. No Horto das Oliveiras, quando ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. É aquilo, né, que você falou, o peso de uma cruz, o peso da morte, mas também de saber que o Pai está com ele, que vem a ressurreição, é o grande equilíbrio ali de mostrar. As coisas do dia a dia da nossa história acontecem, mas eu preciso saber que Deus está comigo. Como você falou, preciso ter coragem. Quantas vezes Jesus diz nos evangelhos, né? Não tenhais medo. Acho que tem que começar pela gente. Se a situação na nossa casa, na família, no emprego, sei lá, onde estiver ruim, então a gente precisa encontrar dentro de nós uma forma de fazer diferente. A começar pela gente, porque a gente esperar, a pessoa que está do lado de mim é difícil, eu não consigo conviver com ela, então encontre uma forma de tornar mais leve a relação, de tornar mais fácil o entrosamento. Talvez a única pessoa que está vendo a dificuldade de se relacionar é a gente, então é a gente que tem que começar a fazer o diferente, né? Eu sempre gosto de dizer que Deus é leve, outra frase muito sensacional. Mas Deus traz leveza, Deus não pode ser um peso nas nossas vidas, né? Quantas pessoas procuram aqui o santuário, por exemplo, para agradecer a intercessão de São Judas, agradecer a Deus as bênçãos realizadas em suas vidas, e saem daqui e sentem, nossa, eu fui no santuário e saí mais leve, mais tranquilo, porque é isso, Deus nos traz leveza, Deus não é peso. Acho que fazer essa experiência da leveza de Deus nos ajuda muito nas escolhas, nas decisões, no relacionamento familiar, que hoje às vezes é tão complicado, na criação e educação dos filhos, né, na relação conjugal do matrimônio, nos ajuda porque Deus é leve, Deus traz leveza. Fazer essa experiência é muito importante, né, da leveza de Deus, né? Agora a gente não pode deixar de falar, antes de encerrarmos esse programa aqui, esse podcast, da ordenação diaconal e dos votos perpétuos que vai acontecer aqui no santuário, né? Não sei se o pessoal que está assistindo já viu alguma profissão perpétua, um momento muito bonito na vida de um cristão, e também a ordenação diaconal. Vamos explicar um pouco sobre o que é isso, né? Isso. Por exemplo, a gente tem a primeira profissão e o perpétuo. Só para o pessoal também entender, que às vezes fala, a primeira profissão religiosa, mas o que é isso, né? Na metade da nossa formação, quando a gente completa 6 anos de caminhada, pelo menos na nossa congregação, depois do período de 1 ano fechado dentro do noviciado, a gente professa os primeiros votos simples, que precisam ser renovados todos os anos, de pobreza, obediência e castidade. Então, que é os mesmos votos que as irmãs religiosas também fazem pós-noviciado delas. Então a gente professa pela primeira vez esses votos e nós nos tornamos um consagrado, um religioso. E na nossa congregação a gente se torna frater, que é um irmão consagrado. E a caminhada continua, ano a ano a gente vai renovando esses votos até fazê-los de forma perpétua. Perpétuo, para sempre. Que aí o Eric pode explicar pra gente o que é esses votos perpétuos. É mais ou menos assim, eu acho que pra gente que tem mais vivência nas famílias, com os jovens, casais, é quando o casal decide ficar noivo, eles ficam noivos durante um tempo, e aí quando chega à conclusão, não, agora não é só por um tempo que eu quero mais, eu quero pra vida toda. Então eles casam. Os votos perpétuos é mais ou menos por aí ou quase parecido. Eu decido que agora eu não preciso mais ter votos temporários, eu quero ter votos para sempre. Eu dedico a minha vida agora a viver a castidade, a pobreza e a obediência para sempre. Esses são os votos perpétuos. Então, né, que a gente já professou, nós professamos, já somos religiosos perpétuos. Temos aí frátres que trabalham, que estudam. Tem aqui no santuário o fratre Lislai, tem os fratres lá em Taubaté, no conventinho, que estão nos votos simples. Mas agora tem esses que vão assumir agora essa vida perpétua de religioso, né? E aí para sempre, né? E aí você tem, por exemplo, né, a gente tem os padres diocesanos, que pertencem a uma diocese, que não fazem os votos, né, não professam os votos, mas vivem a promessa da obediência e do celibato, que é o rito da ordenação presbiteral. Porque às vezes o pessoal tem essas dúvidas também, Exatamente. né? Como é que para de congregação e tal? Então, os votos perpétuos, por exemplo,
no nosso caso, que a nossa congregação é uma congregação clerical, então depois dos votos perpétuos, a gente também é ordenado aí nos 2 graus do sacramento da ordem. Diferente não dos todos, irmãos né? maristas. Os irmãos maristas é uma congregação de religiosos. Então eles só perpétuam, mas não é uma congregação clerical. Eles não recebem o sacramento da ordem, né? Porque é próprio da congregação deles, né? Mas nem na nossa congregação nem todos Tem ficam. todos Tem também, quem né? fica. Porque a nossa vocação primeira é a vida, A vida consagrada, religiosa. né? E aí vida tem consagrada alguns religiosa. que optam por, Por né, permane- chamado de Deus, por escolha, Como consagrados. ficam como irmãos. O irmão Gilmar, o irmão Valdemar, o irmão Irineu, Exatamente. irmão Marcelo, irmão irmão Antônio. Então nós E aí somos tem- uma congregação de irmãos religiosos Isso. também. E aí os padres diocesanos estão ligados mais geograficamente àquela região da diocese. No caso, Isso. nossa congregação, ela é uma congregação e aí Missionária. missionária, né? Ou seja, a gente está hoje presente em mais de 50 países. No sul do Brasil chegaram em Florianópolis. E aí começaram os deonianos aqui no Brasil. Por exemplo, porque é engraçado quando a gente olha, por exemplo, a lista de onde tem os padres, no caso deonianos, né? Que aí se assemelha muito aos padres, os franciscanos, que também é uma congregação religiosa clerical, os jesuítas, salesianos e assim por diante. O padre Eric mesmo fez experiência também já de morar na Venezuela. Eu Sim. fiquei um tempo na Alemanha. Sim. Hablas espanhol? É de um pouquinho. Porque a gente percebe que também é aberto, né? Você que é jovem e tal, você também, eu queria ser padre, mas não queria ficar aqui no Brasil. Ou seja, se você já tem esse espírito missionário, quero ser padre, queria ser padre em outro lugar. Tem essa possibilidade também, não é fechado. né? Bienvenido. Bem-vinda. De fazer a experiência. Bienvenido. Hã? De fazer a experiência, né? Tô contigo. É isso mesmo. E que dia que vai ser os votos perpétuos aqui no É santuário? verdade. Dia 11, né? 11 de Vamos estar fevereiro. aqui, tá às 19h30. Você que mora aqui em São Paulo, quer participar, quer vir, né, assistir, se celebrar junto, vem, né? Sábado, dia 11 de fevereiro, dia Nossa Senhora de Lourdes, dia dos, né, que a gente celebra nossos irmãos enfermos, né, a bênção para os enfermos. Vamos ter aqui os votos perpétuos. De 3 religiosos. De 3, quais são? O frater Alex Simão, o frater Mateus e o frater Mário. Um dos 3 mineiros. 3 mineiros. Frater Mário de São Lourenço, Frater Alex Simão, Varginha, e e Frater Mateus Mateus de Formiga. Formiga. Tinha que ter de Formiga. E no dia 12, a ordenação diaconal. Dom Ângelo, que é bispo auxiliar aqui Dom da região Ângelo. episcopal Ipiranga, 10 horas da manhã, vai ordenar os 3 novos diáconos. Então, se você nunca viu uma ordenação diaconal, Venha participar. venha participar aqui no santuário, às 10 horas da manhã, dia 12. Você vai ver que é bem bonito o rito e tal, tem, né, a ladainha, então eles se prostram, então é bem bonito o rito, né? É isso, Chega, né? gente? Tá Chega. bom. Tem que pôr o arroba aqui do Caminho Deoniano, né? Ou Depois alguma aí coisa. a gente mostra aí no vídeo, né? O arroba Se do você Caminho pensou, Deoniano. gostou, a gente vai pedir depois pro... Sugestões. A Lília tá aqui, né? Que a Lília tá aqui fazendo a gravação. Vai pedir depois pra gente abrir a caixinha de pergunta, né? Tanto no Isso. Caminho Deoniano como no santuário. O que você quer que a gente conversa? Conversa coisa que edifica, né? Porque aqui não é fuxico.com, é prosa de padre. Então, E... é coisa que os padres podem falar. E se teve alguém que pensou, olha, gostei, cara, quero fazer experiência vocacional e tal. Como é que entra em contato? Caminho Deoniano, @ Caminho Deoniano. Com o Nós Padre temos Eric. Aí 2 fratres, que nós acompanhamos os jovens durante todo o ano. Então, assim, não é para amanhã, é para o ano que vem. Então, se você quer pensar, padre, mas não tenho certeza. Eu quero pensar, quero ter uma orientação. Então, se você que é de São Paulo, melhor ainda, que nós temos aqui o Padre Saíde, que também pode acompanhar você aqui no santuário, se você pensa ser um vocacionado deoniano, né? E pelo Zap, tem como entrar em contato? E é por isso que chama Caminho Deoniano, né? Caminho Que Deoniano. você Você faz entra um nesse caminho, Faz caminho um caminho. pra gente ajudar você a discernir sua Peregrinação, vocação. Tem muito número aqui, então vamos ver. Então, Você pode entrar pelo contato, pelo Caminho Deoniano. Cri, Gente, cadê o número? cri. Tá aqui. O DDD é 12, porque é a sede lá dos meninos dos fratres em Taubaté. E 98251-4391. Ou para falar diretamente comigo também, né? Pode também usar esse outro número, se você quiser. Diretamente com o Padre Eric Marques. Diretamente com o Padre Eric. Eu coloco esse nome. Amanhã já vai ter 50 mensagens. Mande uma mensagem, mande bom DDD, dia. todo DDD dia. 44, meu, mas é porque ano passado estava em Terra Boa. E continua 44 por enquanto. 99 Pessoa Um. viajada. 278982. Então, se você quiser ser um religioso Mas a sua deoniano, vocacional viaja, né?
Tem que viajar. Sim, O que só Jesus devia. fazia? Ele ficava parado lá Não, na... tá certo. Não ficava, Tá não. certo. Não, mas a vou pessoa tem um discutir. número em cada estado, assim, eu acho É. legal Ué, isso. porque fica mais acessível a portabilidade. Se você pensa em ser padre, pode ser um futuro assessor vocacional. Pode, nós precisamos de gente que anime as vocações. Verdade. Então, nós estamos terminando nosso valeu. café. O Tá café de gelado. alguns já ficou gelado, o meu eu Nossa acabei. Mas graças o Café a Deus. São Judas é qualidade excelente, que você pode adquirir também no santuário, para tomar na sua casa e depois assistir junto com a gente a prosa dos padres. Se você nunca veio aqui no Santuário São Judas Tadeu, Avenida Jabaquara 2682, ao lado da Estação São Judas. Então vem aqui rezar, vem aqui conhecer o santuário. Que Você sempre é está muito celebrando bem-vindo. nesse ano o 25 jubileu de anos de 25 história. anos. Quem Tem a quis, Porta Santa. podem alcançar indulgência, então se informe melhor no nosso site, Você pode entrar aqui no Instagram. contato aqui do site, tem lá, da secretaria, tiver alguma... Pode mandar a sua intenção por quem você quer que reze. Então, 6 missas diárias, né, de segunda a sexta, 6 missas, das 7, 9, meio-dia, 15, 17, 19 e 30. E confissões também, né, das 8 até as 20 horas, de segunda a sexta, sábado e domingo das 8 às 18. Pode vir aqui procurar confissão, orientação, né, que os padres estão aqui para atender os devotos de São Judas. Amém, igreja. Amém. Valeu. Vamos dar bênção? Vamos dar a benção, Vamos né? boa, nós Pai? três verdade. juntos, né? Isso. Três padres jovens cheios da unção. Então vamos lá. Vai, Hard, você Não, começa. vai, pode Tá. ser. Quer O padre novo. eu sou Não, o padre novo, na verdade. tá com o óleo ainda na mão. Vai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. que desça sobre cada um de vocês, pela intercessão de São Judas Tadeu, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Alguém pode despedir o povo aí. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Não, tô brincando. Tchau, gente. Um abraço. mais. Até a próxima Até a prosa dos padres. Vamos falar junto, vai. Até. Até O que é isso? Não sei, ele que tá inventando Vai agora falar, ali, ó. depois você coloca isso lá, né? Fica Até a próxima. Tá, prosa dos padres. Vai. Até a próxima prosa dos padres.